Então, boa tarde oficialmente agora a todos. Muito bem-vindos aí a mais uma live, né, oferecida pela Citfarma para vocês, sempre pensando e buscando aí a capacitação e desenvolvimento não só das equipes, mas dos proprietários, de seus gestores, né? A gente sabe aí o quão importante é nesse mercado tão competitivo, né, Jefferson, as pessoas realmente se atualizarem, né, estarem sempre aí update com o que está acontecendo no mercado, isso é muito importante. Então, hoje eu tenho o prazer aí de trazer um convidado, um palestrante convidado, que é o Jefferson Bueno, que já tem aí mais de 20 anos de estrada no mercado farmacêutico. Eu vou deixar a apresentação para ele mesmo se apresentar, que eu tenho certeza que ele vai fazer isso muito melhor do que eu. Eu vou pedir para vocês deixarem os microfones mutados, né? Qualquer coisa eu vou mutar também aqui, se for o caso. Claro que a qualquer momento, aí, se vocês precisarem interagir, tá, com o Jefferson, aí vocês fiquem à vontade, mas eu vou deixar mutado só para não ficar o som externo atrapalhando a palestra, tá bom? Essa palestra está sendo gravada e ela depois vai ficar disponível no nosso canal do YouTube do Centro de Treinamento. Depois eu divulgo lá no nosso Citfarma, tá bom? E aí aproveitem depois, quem nunca entrou, para entrar, para se inscrever e ter acesso gratuito a vários módulos de treinamento, as lives que estão acontecendo e que estão ficando disponíveis lá também, tá bom? Então, Jefferson, muito bem-vindo, você aqui pela primeira vez dando uma palestra, a gente vai ter uma sequência de palestras boas aí com você. Bem-vindo, fica à vontade, o palco é todo seu. Muito obrigado, e você como assistente de palco não poderia ser melhor, né? Obrigado, gente. Olha, é um prazer estar com vocês aqui. Esse projeto que nós desenhamos junto com a Giza de trazer para vocês conteúdos importantes e relevantes que tratam literalmente do ambiente de varejo farmacêutico. É um setor tão importante dentro da economia formal, dentro do canal Farma, tão representativo em termos de participação no PIB nacional. O nosso segmento, ele emprega quase 1 milhão de pessoas. Foi um dos mercados que mais cresceram na pandemia, em torno aí de 16%. Não conheço nenhum outro mercado que tenha mantido uma perenidade de crescimento tão sustentável. Então, o Brasil hoje, como talvez o principal mercado da América Latina, né? Não só em amplitude de pontos de venda, mas também como faturamento. É um dos mercados que mais diversificam na linha de produtos, que vem trazendo inovações para o modelo de gestão de farmácias. A farmácia tem deixado de ser literalmente um ponto avançado de saúde para ser um espaço de entretenimento, e a gente percebe isso como um movimento estratégico das grandes redes e como elas influenciam os pequenos empresários também. O tema de hoje... Bom, deixa eu me apresentar, desculpe. Eu sou o Jefferson Bueno, ou Jeff, tá? Como me tratam, literalmente me conhecem no mercado. Trabalho já há 20 anos no mercado farmacêutico, passei por 3 grandes distribuidoras, a antiga Intermed Farmacêutica, que depois ela se fundiu com a ITA e formaram a Atos Farma, que depois tristemente saiu do mercado. E trabalhei na Profarma, uma grande empresa, uma grande organização que me ensinou muito. Lá eu fui gerente de recursos humanos, gerente corporativo de recursos humanos, na qual tenho muito orgulho de ter passado lá. Quando eu saí da Profarma, eu comecei a prestar consultorias e treinamento no mercado farmacêutico. Atendi várias redes do Rio de Janeiro e distribuidoras também de medicamentos. Além do mercado farmacêutico, eu sou professor universitário, coordenador acadêmico, já há 20 anos, passando por faculdades como Gama Filho, Castelo Branco, IBMEC, nos cursos de pós-graduação e MBA, e hoje na Faculdade São Judas Tadeu, onde eu sou o coordenador da educação corporativa, que atende pequenas e médias empresas com programas corporativos. Então, eu consegui confluir ao longo desses 20 anos a minha experiência e vivência no mercado farmacêutico e a minha vida acadêmica, na qual eu também tenho uma relevante participação. Bom, a Farma7 aqui é o meu espaço de consultoria e treinamento, tá? E hoje a gente vai falar sobre gestão integrada da farmácia, né? Então, eu queria só abrir rapidamente, fazer uma
só um aquecimento, vamos dizer, um reconhecimento do gramado, né? O que vocês acham que pode ser a gestão integrada da farmácia? Eu queria, assim, uma, duas palavras que pudesse sintetizar o que poderia ser a gestão integrada da farmácia. Quem é que pode me dar essa palhinha aí? Vamos lá, gente, pode falar sem medo de errar, tá? Não se inibam, vamos lá, galera. Não, gestão integrada da farmácia. Um de cada vez para não dar confusão, tá? Espera aí que eu acho que o... Deixa eu ver quem é que... Tem alguém querendo falar aqui. A Cláudia Brito parece que quer falar. Hein, Cláudia? Cíntia? O pessoal está tímido com você ainda, Jefferson. Estão tímidos comigo? Boa tarde. Boa. Ah, o Alberto. Ah, Roberto. Vamos lá, Roberto. Tudo bom? Vou dar um chute aqui. Pode chutar. A gestão integrada é quando a gente linka todos os setores de qualquer empresa, né? Da drogaria, setor financeiro, setor estratégico, setor de compra, a gente aqui, balcão, e faz esse link para saber o que a gente pode fazer de forma integrada para criar uma estratégia, né? A melhor estratégia de venda, a melhor estratégia de compra, a melhor estratégia de retaguarda, de gestão. Chute, hein? Excelente. Quem foi o Roberto? Alberto. Alberto, é melhor ele parar de falar, senão ele vai tirar meu emprego. Você não conhece o Alberto, esse cara é fera. Foi perfeito, exatamente isso. Quando a gente fala da gestão integrada, é literalmente confluir todos os instrumentos de todas as áreas possíveis para que você possa ter a melhor qualidade da sua gestão. Então, a farmácia, como eu disse, ela é um ponto de entretenimento. Eu, por exemplo, eu adoro ir à farmácia, mas normalmente eu vou à farmácia para comprar os meus produtos, né? Obrigatoriamente você vai à farmácia para comprar um medicamento. Mas eu tenho muito prazer em entrar em algumas farmácias, em algumas redes, e dizer, olha, me sentir bem, né? Não só no aspecto da climatização, mas da iluminação, da informação, da exposição de produtos. Faz bem você entrar na farmácia hoje. Então, nesse ponto, você considerando que é uma gestão integrada, é tudo aquilo que compreende os recursos, assim como o meu colega comentou, que possibilite você fazer uma gestão mais qualificada, utilizando tudo aquilo que é disponível para entregar o melhor valor para o seu cliente, né? O cliente, quando vai à farmácia, ele não vai atrás de um produto específico, ele vai na busca de valor. E o valor se traduz quando você consegue gerar um atendimento qualitativo, quando você consegue ter o produto certo no momento certo e pelo preço justo. Então, quando você consegue confluir esses elementos, você entrega valor para o seu cliente. E tudo isso amparado por um back-office, né, de infraestrutura que vai fazer com que a sua farmácia consiga cumprir rigorosamente as estratégias que você estabeleceu. Então, a gestão integrada é exatamente isso, tá? E a gente vai falar um pouco desses 5 pilares que eu classifico como não os mais importantes, mas, na minha ótica, como extremamente relevantes para que você possa ter uma gestão eficiente e com qualidade, ok? Tudo bem, pessoal? Deixa eu andar com a minha tela aqui, espera aí. Olha só. Quais são... Eu posso minimizar aqui as janelinhas para poder ampliar minha tela, Gil? Ok? Então, olha só. Os 5 pilares que eu classifiquei como os mais relevantes, primeiro é o pilar da venda, né? O pilar da venda porque é ele que dá a sustentabilidade econômica da farmácia. O segundo pilar que nós vamos trabalhar é o pilar que trata da qualidade e de processos internos. O terceiro pilar é a geração de serviço. O varejo, ele não é só a entrega de produtos, até porque os produtos no varejo farmacêutico, eles são quase classificados como commodities. Por quê? Porque todas as grandes marcas têm. Então, gerar serviço é o grande diferencial deste segmento. O outro pilar, o quarto pilar, é a gestão do estoque. O estoque é importante porque ele é salutar, principalmente quando bem gerido,
para o seu fluxo de caixa, e nós vamos falar sobre ele. E, por último, mas não menos importante por conta da sequência, é a gestão da sua equipe. Então, você ter uma equipe qualificada, uma equipe bem informada, né? Uma equipe que consiga tratar todas as informações decorrentes da sua gestão é fundamental. Dessa forma, todos os 5 pilares integrados farão com que você tenha uma qualidade maior na gestão. Na gestão de vendas, né, o que é vender, gente? O que é vender? Vender é entregar o produto, vender é entregar valor, né? Vender é transformar o valor agregado do produto em um valor nominal, o preço, né? A precificação do produto. Então, quando você pensa na gestão de vendas da sua farmácia, você precisa primeiro entender qual é a realidade do seu mercado. A gente entende que o mercado ele tem crescido em média 16%, 17%, às vezes até 20% ao ano, se a gente considerar alguns segmentos específicos, mas a média está em torno de 16% a 17%. Mas será que o segmento, né, será que a região que você está instalado, ela vai permitir que você cresça esse percentual, que você tenha toda essa amplitude de market share? Então, quando você pensa nas metas de venda da sua farmácia, é muito importante você entender qual é a dinâmica do seu mercado, qual é a previsão de crescimento da sua região. Vou dar um exemplo. Se o mercado do Rio de Janeiro for crescer em torno de 15%, certamente que esses 15% de crescimento vão estar segmentados e estratificados especificamente por regiões. Então, talvez a Zona Sul cresça 8%, talvez a Zona Oeste cresça 12%, talvez o centro da cidade cresça de 4% a 5%. Ou seja, como é que você entende essa estratificação desse crescimento? Porque aí, quando você faz essa análise, você consegue estabelecer uma meta, né, de vendas mais realística, né? Uma meta de vendas mais aderente com o seu espaço, né? Ou com aquilo que a gente chama ambiente e tarefa. Então, olha para o seu mercado, estabeleça uma meta que seja mensurável, tangível, por conta do local que você se encontra. E, é claro, definir a partir daí se você vai trabalhar com metas mais ousadas, mais realistas ou mais pessimistas. Normalmente, tá? Aí por uma questão de característica de gestão, eu particularmente trabalho sempre com metas mais realísticas, né? Por quê? Porque isso vai me dar, na minha concepção, e eu não estou trazendo para vocês aqui uma verdade única, tá? Eu estou trazendo a minha experiência e quero trocar com vocês depois, mas na minha experiência, trabalhar sempre com uma meta realística, ela te permite se afastar um pouco mais dos níveis de risco de você ter estoque obsoleto. O estoque que fica parado, né, ele é um ativo que não circula. Então, quando você tem um estoque que vai gerar em just in time, que vai gerar dentro da sua previsão de vendas e das metas que você estabeleceu, a chance de você girar o estoque com mais eficiência é muito maior. Quando você trabalha com metas mais ousadas, né, e se o mercado não responde a isso, certamente você vai ter uma sobra de estoque, ou vamos chamar de segurança de estoque, mais alongada, né, uma cauda mais alongada. E certamente que, se isso ocorrer, o seu fluxo de caixa também vai se espelhar da mesma forma. Estoque bom é o estoque na mão do cliente, né? Então, eu particularmente prefiro trabalhar com metas mais aderentes com a realidade daquele mercado. Ah, mas vai vender, vai crescer 20%, né? Os fornecedores têm sempre esse discurso, mas eu estou fazendo o papel do varejo agora, porque quando eu atendo um fornecedor, eu também penso na estratégia de como vender mais para o varejo. Mas, olhando pela ótica do varejista, é importante que você entenda e compreenda e consiga mensurar qual é a realidade do seu mercado, né? Porque dessa forma você não fica refém de um estoque que esteja acima da sua linha de demanda. Observar literalmente o crescimento de mercado utilizando informes de credibilidade. Gente, existem vários canais que te potencializam informações fidedignas. Então, é muito importante. O fornecedor é sempre um canal de informação importante, mas você não deve se basear literalmente na informação do fornecedor. O fornecedor quer vender,
E é natural, é o papel dele. Mas olha, literalmente, outros reportes, né? Outros encartes, outros canais de informação que te permitam olhar ao longo do tempo, ao longo do ano, por exemplo, quais são os períodos ou quais serão os períodos de maior sazonalidade, seja para o crescimento das vendas ou seja para o declínio dessas vendas. Quando você se apropria dessas informações, todo o seu processo de gestão, principalmente aquilo que diz respeito a compras e ao abastecimento do seu estoque, ele vai estar literalmente atrelado com a realidade desse crescimento. Então, é importante que você pense as vendas literalmente e que elas estejam confluentes com a realidade do que o seu mercado pode te entregar, porque dessa forma você não compromete aquele espaço, talvez o espaço mais sensível da farmácia, que é o estoque da farmácia, que é o estoque ligado literalmente, né, ao seu fluxo de caixa, tá? Então, definir as metas com realidade, identificar a participação de cada categoria nesse faturamento, isso é importante. Quando você observa o seu faturamento, qual é a participação dessas categorias, perfumaria, a linha Baby, né? A linha de OTC, medicamento genérico, qual é a participação dessas linhas no seu faturamento? Por quê? Porque isso também vai dar uma direção, um norte para a sua reposição de estoque. Então, quando você for fazer a negociação, olha para o seu estoque, né? Olha para o seu sistema de informação e procura observar o quanto desse estoque ou desses segmentos foram representativos no seu faturamento. A partir daí, você começa a pensar na sua estratégia de reposição atrelada à previsão de vendas. Então, vender literalmente é entregar o produto certo, no momento certo, pelo preço justo para o consumidor. E o mais importante, que o seu estoque esteja alinhado com esse perfil de demanda, ok? Então, são dicas que eu deixo no sentido de você ter uma maior segurança financeira quando você observa as vendas, estoque e as metas que você estabelece. Aqui a gente entra nos indicadores, né? E esses indicadores, eles são fundamentais, porque eles determinam o grau de qualidade do seu negócio. O faturamento é importante, claro que é importante, né? Mas eu já realizei alguns trabalhos onde, por exemplo, conversando com o lojista, ele diz, olha, essa loja é muito importante porque ela me dá um faturamento de 300 mil. Ok, mas quando eu olho a última linha lá, ela te dá um faturamento de 300 mil, mas te deixa 2% de margem de contribuição. Ao passo que você tem uma que fatura 100 mil e te deixa 8%. Então, qual é o melhor negócio? A que fatura 300 mil e deixa 2%? Ou é a que fatura 100 mil e te deixa de 7% a 8%? É claro que é a que fatura 100 mil. Primeiro, porque o nível de risco é menor. Segundo, que o esforço para você vender 100 mil é muito menor do que o esforço que você faz para vender 300 mil. Né? E segundo, e terceiro, é que o resultado final é mais salutar. Então, quando você olha para faturamento é importante, porque ele representa e responde às metas que você estabeleceu. Mas só o faturamento, por si só, ele não representa, ele não justifica a qualidade da sua gestão. 2 indicadores são fundamentais quando se fala em vendas, né? Primeiro, o ticket médio. O ticket médio determina o grau de qualidade que você aplica no seu atendimento. Ok? Então, todo mundo deve saber como se calcula o ticket médio, né? Pegar o número total faturamento e dividir pelo número de vendas. Mas se o seu ticket médio é muito baixo, né, e quando você observa que ele é baixo e que você tem uma linha de produtos de alto valor agregado, por exemplo, significa que talvez você precise dar atenção maior para aqueles produtos, através de alguma estratégia de atendimento, através de alguma estratégia de demonstração e exposição de produtos, através de alguma estratégia de preços, enfim. Você precisa olhar o seu mix de forma ampla, né? De forma holística. O ticket médio, ele te dá a condição de você entender de forma mais qualitativa como você explora o potencial de compras do seu cliente e como você transforma isso em resultado de vendas. Então, o ideal é que você sempre estabeleça uma meta de crescimento para esse ticket médio. Crescer o ticket médio é crescer a margem de contribuição. E olha,
vou dizer uma coisa para vocês. Pela minha experiência, muito do ticket médio ele é incrementado lá no checkout, tá, pessoal? A gente olha o operador de caixa, por exemplo, como simplesmente alguém que vai registrar uma operação, né? Mas eu digo o seguinte, toda vez que eu chego numa farmácia, eu digo que todo mundo que tiver a oportunidade de estar de frente para com o cliente passa a ser um vendedor. E muitas vezes eu dou um exemplo, né? Muitas vezes o cliente entra, olha, eu vou atender esse cliente. Qualquer um que esteja à frente do cliente é um vendedor. E vou dizer mais, até o seu entregador é um vendedor. Às vezes o entregador ele chega na casa do cliente, né? E eu já cansei de ver isso e já oriento nesse sentido. Ele chega lá com um pacote de fraldas, com um tablete de hipoglós, com algum produto para a cólica da criança, e ele se lembra que na farmácia acabou de chegar um novo lenço umedecido de uma marca qualquer. E ele diz para a cliente, olha, eu vi que a senhora comprou fralda, eu vi que a senhora comprou hipoglós, olha, nós acabamos de receber uma marca nova de lenço umedecido, ele é antialérgico, né? Se a senhora quiser, eu posso voltar na farmácia imediatamente e trazer para a senhora aqui. Isso é importante, gente, isso é prestação de serviço. Então, quando você gera esse esforço, você aumenta o seu ticket médio. O operador de caixa, ele tem uma gama de produtos ali expostos, né, no checkout, que podem incrementar de 15 a 20 reais o valor daquela venda. E ali são produtos que possuem uma margem de contribuição extremamente excelente, atrativa. E, no entanto, o que a gente vê é simplesmente uma operação básica daquele caixa, né? Ele simplesmente recebe e, na maioria das vezes, ele contribui negativamente para a margem de contribuição do negócio, porque normalmente ele oferece o cartão de crédito. Então, ele pergunta para o cliente, é crédito? E eu já vi diversas vezes, quando o operador de caixa muda a abordagem, diz, é débito, senhor. E o cliente percebe que 20 reais, 30 reais é melhor pagar no débito, às vezes, do que no crédito. E ele transfere 30 reais que iriam para o crédito para o recebimento de débito. Mas isso você consegue com treinamento, você consegue com repetição, com informação, com orientação. Por isso que a gestão integrada, ela exige que você esteja circulando, permeando, né, trafegando por todas as áreas operacionais da sua farmácia. E, por último, assim, mas não somente esses, as unidades vendidas por atendimento, que eu classifico como UVA, né? Então, além do ticket médio, que te dá o valor nominal da venda, quantos produtos você vende para cada cliente? E você precisa fazer essa análise, né? Por quê? Porque quanto mais produtos você vender para o seu cliente, você vai ter um nivelamento do seu estoque por famílias de produtos. Quando você estrategicamente consegue atrelar à venda do produto âncora outros produtos adicionais. Olha, se houver um esforço sobre esses 3 indicadores, no sentido de orientar, de observar e acompanhar o faturamento, o ticket médio e as unidades vendidas por atendimento sendo apresentadas, trabalhadas de forma estratégica por famílias de produtos, o seu negócio passa a ter uma vivência mais leve, né? Você passa a colocar, a sua farmácia passa a atuar, literalmente, no piloto automático. Você vai gerenciar meramente a informação. Agora, isso só acontece, e esse nível só é alcançado quando você exaustivamente, e a gente sabe que não há outra forma, exaustivamente, você orienta e você acompanha a sua equipe. Vendas, né, os indicadores de vendas, eles precisam ser observados diariamente. São botões que você ajusta diariamente. Não dá para você observar esses indicadores semanalmente, quinzenalmente. Você precisa observar diariamente por vendedor e fazer uma interseção diária sobre aquele vendedor. Olha, o fulano, seu ticket médio está muito baixo, né? Você está abaixo da equipe.
Você precisa melhorar, oferecer mais produtos. Procura observar o movimento do cliente dentro da farmácia, que produtos que ele está levando. Se questiona, que produtos eu posso oferecer nessa cesta. Então, esse processo de orientação, esse processo de acompanhamento é fundamental. E quando isso tiver já sido incorporado na sua equipe, através da aplicação de conteúdo, de conhecimento, de repetição, de acompanhamento, a sua farmácia entra no piloto automático, você gerencia a informação e faz ajustes. Então, vendas, até que você chegue a um nível de vendas desejável, você precisa gastar bastante tempo no processo de orientação, tá? No início desse slide, houve uma pergunta aqui, colocada no chat: como descobre a percentagem de crescimento por bairro? Isso é boa, é uma excelente pergunta. Olha, existem informes de mercado que te dá uma previsão do crescimento Brasil e crescimento regional, tá? Região Sudeste, região, né? E é importante que você, nesse momento, mergulhe um pouco mais, né? Pesquise um pouco mais sobre essas informações. Olha, a Ascoferj, que é a Associação dos Práticos de Farmácia do Rio de Janeiro, eu não posso garantir, mas ela pode ter algum reporte, alguma informação sobre como esse crescimento está sendo distribuído, como é que esse crescimento está sendo alcançado por bairros, por regiões. É claro que os grandes grupos possuem isso, porque, afinal de contas, toda a estratégia de expansão de um grande grupo se baseia numa previsão de demanda futura. Então, eles sabem exatamente que regiões vão potencializar um crescimento de vendas e como eles podem cercear, né, blindar, cercar esse mercado com a expansão dos PDVs. Então, é importante que você tenha, que faça esse processo de pesquisa nos órgãos, nas instituições que trabalham essas informações. Não é difícil, tá? Mas pode falar. Só para poder contribuir, o Vinícius está falando. Pode falar, claro. Eu acho que as lojas que pertencem ao PEC, nossas lojas do grupo PEC, do PAIPEC, têm acesso a esses relatórios pelo Febrafar Análises, por essas ferramentas. Febrafar, exatamente, bem lembrado. Então, aí quem é do PEC, que está aí, de repente, assistindo, pode até contribuir melhor e já aí deixa o pessoal vir para o PEC, porque vai ter mais acesso, mais facilitado a esses relatórios também. Excelente contribuição. Olha, eu vou deixar até uma sugestão. Se a Giza ou a rede puder disponibilizar essas informações para os lojistas, eu acho que vai ser fundamental. Então, Jefferson, a gente tem agentes de performance, né, na rede que atendem aos lojistas, aos que estão no programa, né? Então, tem que estar com o sistema, com tudo ok, preencher algumas planilhas. E, com isso, são ferramentas que permitem várias informações estratégicas para o lojista. Maravilha. Tudo que você está falando aí, ele tem como ter acesso, entendeu? Então, excelente. É só vir para cá. Então, tem que se aproximar, né, Giza? Então, o lojista ele tem que se aproximar do grupo, né? Ele tem que explorar o apoio que a rede oferece, né? Afinal de contas, como ela comentou, existe todo um back-office de conhecimento que te permite ter acesso a essas informações. E aí, gerenciar passa a ser um processo, literalmente, de pensamento estratégico do negócio. A gente, principalmente o lojista, o proprietário, ele precisa tirar o peso físico das costas, né? De carregar a farmácia nas costas e pensar, passar a pensar a farmácia e não a carregar a farmácia, tá? Mas excelente contribuição. Eu acho que toda contribuição que a gente puder trazer aqui, que os colegas puderem trazer para gerar valor para os associados, ela é fundamental, tá? Mas eu poderia falar aqui o dia inteiro sobre vendas, né? Mas o nosso tempo, eu preciso otimizar o nosso tempo também, né? Então, mas eu acho que se a gente puder, a cada tópico, oferecer uma contribuição valiosa como essa, vai ser excelente. O outro pilar é a gestão de qualidade e processos. O que é qualidade, gente? Se a gente olhar para a qualidade, o que é a qualidade? Aonde que a qualidade se sustenta, né? Bom, eu diria que a qualidade se sustenta na percepção do cliente. Se o cliente entra na sua farmácia, né, e ele se sente bem, por alguma razão, no primeiro momento, ele não consegue literalmente fazer a leitura do que faz com que ele se sinta bem. Mas, na medida que ele vai permanecendo ali, ele vai observando, por exemplo, que a comunicação visual da sua farmácia é fantástica, ela te dá
ela dá as informações necessárias e faz com que ele consiga trafegar dentro da farmácia com mais segurança, né, com mais precisão, encontrar o produto que ele deseja, né? A layoutização é de fácil visualização. A sua farmácia tem asseio, tem limpeza, a climatização ajuda a permanência, né? Eu já escutei assim coisas absurdas e já entrei em farmácias de clientes que tinham, por exemplo, 3, 4 farmácias e elas mudavam literalmente o perfil do ambiente. Então, eu chegava na farmácia, às vezes, num calor infernal e o ar-condicionado desligado, né? E eu perguntava, por que o ar está desligado? Ah, porque o tráfego maior de pessoas é depois do almoço e a gente deixa para ligar depois do almoço, no meio da tarde. Quer dizer, desculpe o termo, mas é uma ideia obtusa. A climatização é fundamental. Isso faz parte do negócio, está dentro do custo. O custo fixo precisa absorver isso. Então, a climatização, o asseio, iluminação, informação, a organização e o abastecimento das gôndolas, isso é fundamental. Ter todo esse ambiente propício para que o seu cliente possa se sentir bem, né? E aí, quando você começa a perceber que o seu nível de qualidade sofreu um upgrade, né? Quando o seu cliente percebe o seu esforço para a qualidade, você deu o primeiro passo para fidelizá-lo, né? Então, quando ele se sente fidelizado e esse sentimento é muito importante, ele é muito bom, né? Quando você se sente fidelizado, cada vez mais você se sente confortável, né? Apropriado para entrar naquele ambiente. Então, isso é importante. Essa questão da qualidade, ela precisa ser observada e vou dizer mais. É sempre importante que a cultura da qualidade esteja intrínseca na sua equipe, em todos os sentidos, né? A preocupação ela tem que estar na percepção e na mente de todos os funcionários, para todos os aspectos. Qualidade é um processo contínuo de observação e controle. Eu poderia citar aqui algumas redes que eu fico impressionado com a questão da qualidade, eu não vou fazer por conta mas em algumas redes, uma especificamente, quando eu entro, eu não consigo distinguir o farmacêutico do balconista ou do atendente de perfumaria. Sabe por quê? Porque todos eles estão com o jaleco da empresa, todos eles estão com o cabelo penteado, né? As meninas estão bem apresentadas. Quer dizer, então, existe uma preocupação com essa parte estética, e a gente já estava até falando, né, Giza? O ser humano ele é visual. O ser humano é visual. Se nós não nos preocuparmos com as questões estéticas do negócio, da apresentação da sua farmácia, da sua equipe, né? O seu público percebe. E ele começa a também ter uma necessidade de substituição da sua bandeira. Então, na medida em que ele comece a se sentir mais confortável na sua farmácia, ele começa também a priorizar o seu fluxo de visitas. Não, eu vou primeiro na farmácia X, eu vou primeiro na City Pharma. Por quê? Porque ele percebeu uma qualidade que atende às suas expectativas e aos seus anseios. Então, é importante ter essa visão e a cultura da qualidade ela precisa ser implantada dentro da sua equipe, né? E dentro dos seus processos. E processos é um termo muito importante, tá, gente? Se você olhar para o seu negócio, você literalmente gerencia inúmeros processos todos os dias, né? É o processo de abertura da farmácia, é o processo de abertura do caixa, é o processo de fechamento de caixa, é o processo de entrada de mercadorias, é o processo de atendimento de vendas. Tudo que você realiza como gestão integrada está amparado pelos processos. Se esses processos não estiverem bem desenhados, e aí eu vou detalhar um pouco mais esse item, porque ele é extremamente importante. Quando você fala de processos, vamos imaginar o processo de entrada de mercadoria no estoque, né? Esse processo ele precisa ser pragmático, né? Ele precisa ter um procedimento operacional padrão que faça com que aquele conhecimento esteja disponível para todos os funcionários. Então, qual é o processo de entrada de mercadorias, né?
primeiro, você recebe, né, o fornecedor chega e te entrega a nota fiscal, né, você confere nota fiscal, confere o que você negociou em termos de preço, abre a caixa, confere a quantidade de produtos e confere todos os produtos. A partir dali, você dá a entrada no sistema, do sistema você dá a entrada no estoque e começa a distribuir esses produtos nas prateleiras do seu estoque, de forma que seja uma distribuição inteligente, né? Ou seja, que não te gere o risco de você ter lá na frente uma obsolescência do seu estoque. Então, organizar o estoque é um outro processo importante. Como é que isso acontece, né? Isso acontece aleatoriamente ou você tem um processo rigoroso a ser seguido, né? Eu canso de ver, às vezes, a farmácia recebendo mercadorias e as caixas estão abertas, expostas atrás do balcão. Não dá para ser assim, né? Se você vai receber um fornecedor, você tem que preparar a farmácia para receber aquele fornecedor. Você tem que ter um profissional qualificado para seguir todo esse processo. A farmácia, ela é um ambiente de negócio. Se ela não se confirmar como um ambiente de negócio, ela não consegue cumprir a sua missão primária, que é ser um posto avançado de atendimento à saúde. Mas ela precisa também se justificar como uma unidade de negócio. E ela só vai conseguir chegar a esse nível na medida em que os seus processos sejam estabelecidos de forma profissional e não de qualquer forma. Como é o seu processo de abastecimento das gôndolas? Elas acontecem na medida em que você percebe que as prateleiras estão sendo esvaziadas, né? Você observa os produtos que saíram lá no seu sistema e automaticamente dá o comando de reposição. Então, gerenciar isso é fundamental, né? E isso está dentro do conceito de qualidade total, do que a gente chama do ciclo PDCA, que é um sistema bastante antigo, mas que funciona muito bem quando você tem os quatro elementos funcionando em sincronia, né? O planejamento, a execução, a avaliação e controle. Quando você tem essa ferramenta bem gerenciada, todos os demais processos, ou todos os processos que dependem de um processo de um ciclo PDCA, por exemplo, eles acontecem de forma homogênea, né? Ou seja, a farmácia ela não corre o risco de ter processos atropelando a operação do dia a dia. Então, é muito importante que você, enquanto gestor, seja você o proprietário, o farmacêutico ou o gerente, que você tenha, né, um tempo disponível para desenhar todos os processos que você executa e fazer com que esses processos sejam observados também como um quesito de qualidade para a sua operação. E disseminar essa cultura. Essa cultura precisa ser disseminada, ela não pode ficar na cabeça do gestor, senão ela passa a ser somente um conhecimento tácito. Ele precisa fazer disso um conhecimento explícito, na prática, né? E distribuir, né? Ou seja, compartilhar esse conhecimento com todos os funcionários. Ok? Alguém quer fazer alguma pergunta? Giza, pode fazer. No slide anterior, é o mesmo tema, né, gestão de qualidade do processo, você comentou sobre a ida na farmácia e tudo, e tem uma pergunta assim, não distinguir o farmacêutico é bom ou ruim? Não me entendi. Desculpa, não entendi. Eu vou repetir o que a pessoa escreveu no chat, tá? No slide anterior, você deu o exemplo da sua entrada na farmácia, que tem uma farmácia que todo mundo, né, todo mundo padronizado. Aí a pessoa botou assim, não distinguir o farmacêutico é bom ou ruim? Não Boa entendi. pergunta, excelente. Essa é o grande dilema, né? Poxa, mas se todos estiverem de jaleco, como é que você distingue o farmacêutico? Você pode distinguir o farmacêutico com um jaleco branco, né? Que é um jaleco sagrado que caracteriza essa linda profissão, né, do farmacêutico. E você pode ter a sua equipe com o jaleco de uma outra cor que esteja dentro da bandeira, não tem problema nenhum. Ou com um avental, enfim. Mas algo que demonstre asseio, né? Que demonstre uma padronização da marca, uma preocupação com a consolidação da marca, né? Aí vai da preferência do lojista, né? Como é que ele quer, literalmente, configurar
o uniforme da sua equipe, o emblema da sua marca, né? Mas é possível fazer, sim, entendeu? É possível fazer com criatividade. Mas eu entendo que o farmacêutico, até pelo próprio... a própria importância da sua posição, ele deveria ter o seu jaleco branco, né, impecável ali, né, para que ele possa ser reconhecido imediatamente pelo seu público. Isso é fundamental. Até contribuindo aí um pouquinho com você, né, lembrando a RDC 44, que como legislação, né, o farmacêutico ele tem que realmente estar diferenciado do restante da equipe e ele tem que estar identificado, né, não só ele, mas toda a equipe, então precisa haver essa diferenciação, sim. Então, todo esse cuidado, obviamente, que o Jefferson colocou, a importância dessa padronização, né, a nossa marca sendo levada de forma padronizada, então a gente no inconsciente absorve essas informações, mas com certeza, como ele falou, o jaleco e também a identificação de crachá obrigatória ajuda nesse processo. Muito bom, excelente, excelente. Mais alguma pergunta, gente? Podem fazer aí, tá? Fiquem à vontade. A gente está trocando aqui, tá, pessoal? Vamos só colocaram, só tem uma lojista que é farmacêutica aqui, uma gerente que disse isso aí, Giza, e tem que estar de branco. Ela só concordou com o que foi dito por nós. De branco, né? Uhum. Bacana, beleza. Ok. Posso avançar, gente? Posso evoluir? Ok. Aí nós chegamos num ponto importante, né? Do contexto da gestão integrada. A farmácia, os produtos que nós trabalhamos, de uma forma geral, eles são tratados como commodities, né? O cliente vai encontrar o produto na empresa A, na empresa B ou na empresa C. Isso aí é fato, tá? E se ele não encontrar, ele pode literalmente substituir. Por alguma razão, influência ou do farmacêutico ou do balconista, mas ele vai encontrar. Então, o que nos resta, né? Como é que nós vamos nos diferenciar? Através da prestação de serviço. E é claro que nessa questão, a gente precisa considerar muito a capacidade de infraestrutura do lojista de poder oferecer todo um leque, né, um cardápio de serviços que possa mantê-lo no mesmo nível de competitividade com as grandes redes ou com algum player mais competitivo do que ele. Mas, beleza, aí então como é que eu faço, Jefferson? Olha, a minha sugestão é que você tente fazer aquilo que você consegue fazer com o máximo de qualidade. Com o máximo de qualidade. O cliente percebe quando o esforço da qualidade foi empregado. Então, certamente que talvez você não consiga oferecer tudo, né, em termos de prestação de serviço, mas aquilo que você puder fazer, e hoje a gente tem assim, uma possibilidade, né? O mercado ele tem gerado e potencializado inúmeras opções de prestação de serviço que podem ser utilizadas por uma farmácia e às vezes a gente deixa de empregar, deixa de fazer por conta de achar que não vai conseguir dar sequência. Mas não, depois que você implanta um determinado serviço, você começa a criar no seu consumidor o hábito pela busca, né? O hábito pelo consumo. Faz parte da dinâmica do comportamento do consumidor. E olha, vou dizer mais, hein? Isso passa a ser científico. Hoje, no varejo, os grandes varejistas, e não falo mais somente do mercado farmacêutico, mas os grandes grupos varejistas, eles entendem cada vez mais o comportamento do seu consumidor. Softwares de Big Data, a neurociência, né, o neuromarketing aplicado a todos os aspectos de consumo, permite com que os varejistas possam entender e mapear quais serão, né, as atitudes, comportamentos e como o processo de compra deverá se dar por conta dessas influências. Quando você é surpreendido, por exemplo, com alguma informação que descobrem sobre você, não é porque você tenha cedido essa informação, é porque você, de alguma forma, é reconhecido por conta do seu comportamento, da sua atitude de compra, para a repetição de alguns produtos. Então, cada vez mais a neurociência, através do neuromarketing, né,
vem utilizando esse instrumento científico para entender como o consumidor estabelece a sua decisão de compra e de que forma isso acontece no sentido dele estar mais confortável, né? Mais aderente com aquilo que o varejo pode entregar em termos de prestação de serviço e de valor. Então, entender cada vez mais esse comportamento faz parte de toda e qualquer ação de marketing. Os sistemas de Big Data, que são sistemas capazes de capturar inúmeras informações desestruturadas e transformá-las em informações estratégicas para o negócio, estão cada vez mais disponíveis. Os grandes grupos utilizam. Então, quando você vê uma prestação de serviço inusitada, por exemplo, e você se questiona, caramba, por que o cara está fazendo? Ele está fazendo isso, mas baseado em que existe um estudo, né? Existe uma análise que foi feita, uma investigação por conta da tecnologia que permite com que o varejista entenda, olha, vamos partir para esse tipo de linha de prestação de serviço, porque é o que o mercado vai oferecer, está dentro da tendência futura e o consumidor deverá provocar alguma demanda nesse sentido. Olha, tem uma rede, essa eu posso falar porque ela está lá em Belém, que eu atendi há alguns anos atrás, chamada Big Ben. Não sei se vocês conhecem. É uma rede assim, muito interessante, é uma rede própria, não é um associativismo, tá? E em 2007, 2008, eu estive lá na Big Ben atendendo alguns farmacêuticos no nosso curso de gestão avançada de varejo farmacêutico. E eu fiquei impressionado. A Big Ben ela tem inúmeras linhas de produtos, além de perfumaria, de medicamentos. Ela atua também com perfumes, né, com produtos de luxo, com perfumes importados. Ela vendia até mochila, vendia CD na época. Ela tinha uma gama de produtos que ela literalmente se transformou, deixou de ser uma farmácia para ser um ponto de entretenimento e consumo, né? Um espaço de acessibilidade em compras. Então, eu nunca vi, pelo menos até 2007, até então, eu não tinha visto nenhuma farmácia naquele modelo. Depois eu vim a descobrir que eles possuíam um estudo de tendências de mercado que demonstrava que haveria uma tendência da farmácia se transformar em um ponto de entretenimento, né? E é exatamente o que está acontecendo hoje. Então, essa tendência, ela vem se solidificando, ela vem se confirmando por conta desta nova modelagem de exposição e de oferta de novos produtos e serviços. Então, a gente precisa ficar atento a essas tendências de mercado. E, de novo, aonde que eu vou encontrar informações sobre tendências de mercado? Aí fica fácil, né? Eu preciso participar de eventos, eu preciso estar mais próximo da minha rede, eu preciso visitar sites fidedignos, né, que tratam informações sobre o nosso segmento. Eu preciso, ao fazer esse estudo, e o gestor precisa ter uma certa veia de investigação para poder construir esses cenários futuros, eu preciso agora, a partir daí, entender de que forma a minha gestão integrada e com os recursos que eu possuo, eu posso me inserir nessa tendência ou nessas tendências. O que eu não posso é ficar de fora, né, e achar que todo e qualquer serviço vai me gerar trabalho, vai me gerar peso operacional, e eu não sei se eu vou conseguir dar sequência. Mas o importante é que você esteja dentro do jogo, que você esteja jogando com as mesmas cartas. Se não todas, de novo, pelo menos aquelas que você pode aplicar com o máximo de qualidade. E você começa a dar o primeiro passo para a fidelização. A prestação de serviço, ela diferencia o PDV, tá? Nós trabalhamos com commodities e, se não for a prestação de serviço e se não for o atendimento, você literalmente perde a chance de encontrar algum valor agregado que não seja o produto, porque o produto ele se encontra também lá na prateleira do concorrente. Ok? Beleza, gente? Alguém quer me dar algum exemplo de alguma prestação de serviço que começou a implantar na farmácia e que deu certo, ou de alguma prestação de serviço que você substituiu, ou que você literalmente começou e percebeu que ela não gerava nenhum valor? Vamos colocar isso como um tema híbrido, tá? O que vocês acham?
Deixa eu ver aqui no chat se alguém colocou alguma coisa. Não, foi a... Essa foi do outro slide, essas perguntas. Referente a outra Alguém slide. quer falar alguma coisa sobre prestação de serviço, gente? Ou você faz alguma coisa diferente? Você viu alguma coisa diferente em algum concorrente que você achou interessante? Eu acho que esse momento é importante porque a gente compartilha, né? Quando a gente compartilha, nós fortalecemos a marca. Isso é importante. E tudo que eu tenho falado aqui em termos de qualidade de vendas precisa ser multiplicado no sentido de se criar uma cultura única e compartilhada da marca, né? Da rede. Então, a qualidade da farmácia em Santa Cruz tem que ser a mesma qualidade nos aspectos possíveis, claro, da farmácia de Madureira, da farmácia de Copacabana. O aspecto da qualidade precisa ser respeitado e ele tem que estar dentro da cultura da rede, ok? A prestação de serviço, nem sempre você vai conseguir espelhar isso em todas da mesma forma, mas aquilo que você puder fazer e puder compartilhar, eu acho que é importante, né? É importante porque você cria uma padronização de serviço e você coloca a rede no mesmo patamar de competição, no mesmo nível, né, de qualidade esperada. Ok? Posso avançar? Alguém quer falar alguma coisa? Beleza. Bom, ainda sobre serviço, a gente não pode... eu tenho participado de alguns eventos, e na faculdade nós tivemos uma live no início do ano passado, falando sobre a questão digital, né? E aí não cabe só a farmácia, tá, pessoal? Nós entendemos que o mundo ele vai se transformar numa grande plataforma digital. Nós vamos aprender a conviver com mais uma camada terrestre chamada netiosfera, né? Nós temos a atmosfera, a estratosfera, mas agora nós vamos começar a aprender a viver com a netiosfera. Está tudo na net, está tudo nas nuvens, né? Tudo é digital. O que nós estamos fazendo aqui, eu fiz muito de forma presencial, né? E estou no processo de aprendizagem como todo mundo. E eu tenho certeza que fazer o que eu faço presencialmente tem um impacto maior, né? Tem qualidade superior. Mas eu preciso aprender a fazer dessa forma digital com a mesma qualidade e gerar o mesmo ou um impacto superior. É uma necessidade de superação. O mundo digital, em todos os sentidos, para todas as profissões, vai se transformar num grande guarda-chuva digital. A partir dali para baixo, os negócios vão começar a fluir. Todos os negócios, dentro da economia formal. Então, primeiro nós temos que ter a base, né, o guarda-chuva tecnológico, e embaixo vem as empresas, as profissões, as atividades. Essa é uma realidade sem volta, né? Na verdade, é o novo mundo, né? É o mundo que traduziu o que seria uma globalização física, né? Globalização, quando foi decantada lá no final da década de 90, o que é globalização? Globalização é você vender de um país para o outro, globalização é você uma marca de um estado entrar num outro estado, né? Globalização é a farmácia da região sudeste entrar na região. Não, globalização ela é digital, né? Você está aqui no Rio de Janeiro, mas você pode entrar no site da Walgreens, né? Da CVC e observar tudo que eles fazem em termos de prestação de serviço, de mix de produtos, layoutização de loja, né? Você consegue visitar e você consegue aprender nesse processo. Então, o digital e o presencial, né, a sua farmácia digital, ela precisa ter a mesma qualidade, né, que você apresenta no seu PDV físico. E aí é uma pergunta que eu deixo, e não precisa ser respondida agora, de que forma vocês estão evoluindo nesse novo mundo digital?
A rede tem um aplicativo, né? Vocês têm um aplicativo, vocês têm um processo de entrega eficiente, existe uma preocupação com o aspecto do omnichannel, né? O que é o omnichannel? É o atendimento digital igual ao atendimento presencial. A informação que circula no meio digital precisa ser a mesma informação que o cliente encontra no ponto de venda. Essa preocupação, a farmácia ela precisa estar atenta, porque se, afinal de contas, ela tem evoluído bastante, né, significativamente no seu aspecto físico, ela precisa migrar esses conceitos para o mundo digital. E a gente percebe que há uma evolução. Eu não tenho dúvidas de que a farmácia, o segmento farmacêutico, de uma forma geral, ele tem demonstrado um avanço, se não acelerado, mas no lead time do tempo, né? No lead time da tendência. Eu fiz uma palestra há 5 anos atrás para a equipe da Merck, para a convenção de vendas da Merck lá em Foz do Iguaçu, e o presidente da América Latina estava presente, depois nós conversamos, e aí ele falou que a grande preocupação da Merck, e inclusive foi para uma equipe de vendas para produtos oncológicos, né? A grande preocupação da indústria, de uma forma geral, era descobrir tendências no mundo artificial, né? No mundo digital, no novo aspecto da tecnologia. Quais seriam as tendências, né? A minha pesquisa de mestrado, para vocês terem uma ideia, a minha pesquisa de mestrado foi sobre o comportamento de compra do consumidor idoso na sua decisão, a decisão de compra e o comportamento do consumidor idoso referente a medicamentos genéricos. Isso em 2008. Em 2008, já havia um crescimento do genérico em torno de 20%, comparado aos produtos de referência. E eu encontrei alguns aspectos interessantes do comportamento do consumidor idoso em relação à compra de medicamentos genéricos, né? E olha, como o idoso modificou, né? Como o perfil do idoso de 2008 para cá se modificou, né? Hoje o idoso ele acessa o aplicativo, ele faz compras pela internet, né? A mudança de comportamento, né? A mudança do perfil e até a pesquisa foi feita no ponto de venda. Hoje uma pesquisa como essa é feita online, né? Ela é feita de forma digital. E como o idoso de 2008 mudou o seu perfil para os dias de hoje. E a tendência é modificar ainda mais, né? A tendência é que ele se transforme cada vez mais, o que vem surgindo um novo conceito chamado economia prateada, né? Economia de prata. Nova economia que vai sustentar uma boa parte da nossa economia formal e do PIB, a economia de prata. A gente precisa estar atento a isso. É o consumidor idoso, cada vez mais exigente, cada vez mais presente no mundo digital. E como é que você atende ele? Olha as conferências de medicina. Consulta médica pela videoconferência. Por que isso não acontecia antes, né? Primeiro, porque o mundo digital vem chegando com muita velocidade nos últimos anos. Segundo, o idoso começa a sair de um patamar de susto, né, ou de receio em usar a tecnologia para uma integração e uma apropriação desse conteúdo e dessa tecnologia a fim de literalmente dominar esse processo. Se hoje você tem um jovem que não abre mão dos canais digitais, daqui a 5 anos, daqui a 3 anos, eu acho que 5 anos é até muito, o idoso, a população idosa, reparem, o idoso que tem, uma pessoa que tem 55 anos hoje, 50 anos, daqui a 10 anos ela tem 60, é idoso, e já está vivendo a tecnologia, já consome através da tecnologia, já vivencia, já está presente dentro da tecnologia. Aí eu pergunto, a sua farmácia, ela está presente dentro da tecnologia? Ela está avançando, evoluindo com esse mesmo prisma, com esse mesmo padrão? Ela tem focado energia em se transformar num PDV digital?
Isso é muito importante. Eu sei que muitos farmacistas são pequenos e médios empresários, e eu sei também, conheço muita história, de que muitos filhos que vão herdar as farmácias estão se formando em farmácia, estão se formando em administração, para poder lá na frente ser o sucessor do negócio, né? Isso é muito natural e é uma história de vida bastante bonita, interessante. Então, esses sucessores é que terão a responsabilidade de interpretar esses sinais do mundo digital e trazer para dentro do seu negócio, da sua farmácia. Então, é importante entender que o aspecto digital hoje, ele deixa de ser um sintoma superficial para ser uma nova realidade de mercado. O mundo será uma grande plataforma de negócios. E a farmácia não está fora desse contexto. Ok? Tudo bem? Giza, tranquilo? Tranquilo. Segue o bonde. Beleza? Beleza. Bom, o outro pilar é a gestão de estoque, né? A gestão de estoque é um espaço bastante crítico dentro da farmácia, porque ela normalmente ela é que implica, e reparem, como ela influencia todo o seu fluxo de caixa, né? Eu tenho um tópico que fala só sobre gestão do fluxo de caixa atrelado ao estoque. Mas como é importante você ter um bom gerenciamento do estoque? Porque ele vai criar uma influência direta no gerenciamento dos seus recursos monetários. Então, gerir o estoque é fundamental, principalmente para um modelo de negócio onde o risco do estoque é muito alto, né? Primeiro, por conta da obsolescência do prazo. Segundo, por conta do manuseio, né? A perda de produtos. Às vezes, cai um produto no chão, você pisa numa caixa e você inviabiliza o consumo. Então, gerir o estoque, você precisa ter gente qualificada para estar à frente desse processo. Então, olha o que fala aqui, olha, administrar o estoque corretamente dará à farmácia 3 importantes condições para que ela se mantenha sustentável. A primeira, maior segurança e redução do risco de ruptura. E aí eu quero fazer um contraponto, tá, gente? Eu quero dar uma de Raul Seixas, eu vou falar o oposto do que eu disse antes. Eu escuto muito, e esse é um discurso quase que padronizado, né? Que eu venho contestando por algum tempo e deixo aberto para o diálogo, tá? Eu não posso ter ruptura no meu estoque, não pode faltar produto. Faltou o produto, preciso comprar. Se o cliente chegar na farmácia e não encontra o produto, ele não volta mais. Balela, tá? Não é assim que funciona. O cliente volta. Ele não vai encontrar o produto, mas ele vai voltar da próxima vez para encontrar outro produto. A farmácia, ela não é uma opção de marca ainda, ela é uma opção de acessibilidade. Então, essa fala da ruptura, normalmente é uma fala que vem dos fornecedores. Eles dizem, olha, você não pode ter falta de estoque, você não pode... Mas, muitas vezes, o produto que fica além da margem de segurança do seu estoque, ele acaba gerando uma influência também no seu fluxo de caixa, porque vai faltar dinheiro para você pagar aquele fornecedor. Então, eu tenho conversado com muitos colegas consultores da área financeira e da área de estoque, e a gente chega à conclusão que a ruptura ela vai acontecer naturalmente na medida em que ela não esteja dentro, olha bem o que eu estou dizendo, não esteja dentro daquela curva estratégica, que é a curva de produtos classificados como A, B e C. Tá? Mas a ruptura do produto que está na curva D, muitas vezes você não precisa repor. Muitas vezes você não precisa sacrificar o seu recurso financeiro simplesmente para ter aquele produto na prateleira, caso algum cliente, algum consumidor venha procurar. Importante, o estoque inteligente é o estoque que gira dentro da curva A, B e C, que é aquele que dá o maior giro e a maior rentabilidade. Esse é o esforço que você precisa ter na gestão do seu estoque. O seu sistema de informação te potencializa esse acesso
ao que você precisa saber. Então, você precisa, literalmente, ser mais rigoroso no seu processo de reposição e de negociação e concentrar esforços financeiros para o estoque inteligente. Tá? É a chamada curva de Pareto, né? O tradicional 80-20, né? 80% do seu faturamento vem de 20%, 30% do seu estoque. Então, você precisa gerenciar o seu estoque nesse sentido. Tá? As rupturas vão acontecer, mas não é porque elas vão acontecer que o seu cliente, caso não encontre um produto, vai deixar de comprar na sua farmácia. Não é. Essa é uma conversa antiga, é um discurso brado que acontece há muitos anos, no sentido de você ter que pensar que tem que ter tudo na sua farmácia. E não é assim. Você precisa olhar para o seu estoque, você precisa olhar para o seu faturamento voltando em vendas, observar como o seu faturamento está distribuído pelas famílias de produtos e qual é a necessidade de reposição por família, por marcas, por produtos e ter cada vez mais um estoque alinhado em just-in-time. Estoque just-in-time é estoque que gira e que vende no tempo necessário de você poder cumprir com as suas obrigações com fornecedores. Ah, mas eu vou te dar 90 dias para pagar. Pô, mas se meu estoque gira em 120, eu ainda estou no prejuízo. Então, o estoque bom é o estoque na mão do cliente. Então, pensar reposição significa olhar, de novo, a sua demanda, seu histórico de vendas, por família de produtos, por segmento, e repor em cima desse histórico, e não simplesmente repor por conta de talvez uma grande oportunidade de vendas que o seu fornecedor está apresentando. Então, é importante ser rigoroso no processo de compras. A outra vantagem ou benefício é a redução das perdas e o maior controle da segurança e do fluxo de caixa. Uma outra dica que eu dou, quando eu falo de fluxo de caixa, é que quando você negocia a sua compra, você está gerando uma obrigação futura, né? Uma obrigação financeira que vai estar contabilizada lá no seu fluxo de caixa. E é importante que você estabeleça que essas obrigações, o seu contas a pagar, esteja menor do que a sua entrada de receita em vendas. Então, quando você negocia com o seu fornecedor, tenha sempre em mãos, do lado, o seu fluxo de caixa, ou a previsão de fluxo de caixa, para que você possa negociar com o seu fornecedor de forma que você possa ter maior segurança do fluxo de caixa. Muitas vezes, o que eu percebo é que você precisa trocar, né, a entrada de cartão, trocar dinheiro com o banco, você vai pagar juros, vai reduzir sua margem, né? O produto fica mais caro, o dinheiro fica mais caro, a margem diminui. Então, é importante você negociar sempre com a visão do seu fluxo de caixa. No meu tópico de fluxo de caixa com gestão de estoque, eu falo muito sobre isso. Está negociando com o fornecedor? Está negociando as suas faturas? Olha para o seu fluxo de caixa. Olha para a sua previsão de vendas. Isso é um histórico que o seu sistema oferece já. É claro que não é uma bola de cristal, mas certamente vai te aproximar o máximo possível da assertividade e vai te afastar do risco, né? Então, quando você negocia com o fornecedor, observa a sua previsão de vendas e quanto de recurso financeiro, não estou falando da venda de crédito, financeiro, quanto de recurso financeiro você vai ter no seu caixa. Ou, se for a venda a crédito, se naquele período você já conseguiu converter a venda a crédito em entrada financeira. Então, é importante você observar. Negociação com o fornecedor tem que ser observada da seguinte forma. Primeiro, quanto eu estou pagando pelo produto. Segundo, meu fluxo de caixa vai permitir eu cobrir essa obrigação? Se estiver dentro da minha previsão, ótimo. Se não estiver, negocia com o seu fornecedor. Estoque bom é estoque na mão do cliente. Tudo que o fornecedor quer é que você assuma o risco do seu estoque. Ok? Mas o estoque bom é o estoque na mão do cliente. No nosso sistema tributário,
E o nosso método de gestão de estoque, ele se baseia no método PEPS, né? Que é o primeiro a entrar e o primeiro a sair, porque de uma forma também legal e por conta do aspecto fiscal, é o que dá para você, o que dá para a empresa, para a farmácia, uma visão mais depurada do seu preço, né? E da sua margem, da sua lucratividade. Então, a própria organização do estoque, lá no processo, lembra que eu falei do processo de entrada de mercadorias, né? Eu tenho que dar entrada na mercadoria, mas eu preciso correlacionar isso também lá no meu estoque. Eu canso de ver, às vezes, estoques mal organizados e produtos que deram entrada depois ou sendo vendido primeiro. Isso mexe com a sua averiguação do custo, né? O custo ele passa a ter uma variação imprecisa. Quando você utiliza a sua reposição nas gôndolas, respeitando o método PEPS, ou seja, a forma como foi dada a entrada no estoque, a maior segurança você vai ter em relação à apuração do seu custo. Agora, quando o seu estoque ele está literalmente híbrido em relação a prazos e a período de entrada, você nunca vai ter uma apuração de custo eficiente. Então, é importante que você tenha esse processo muito bem desenhado e muito bem conduzido no sentido não só da organização, mas na forma como você dá entrada nesse sistema. Evita que produtos percam validade pela falta de giro, isso é importante. Garantir que o estoque possua um valor máximo mais próximo ao que está sendo de fato praticado. Permite a manutenção do valor atualizado dos estoques, isso é fundamental, até por conta dos inventários, sempre comparando com o custo de entrada dos produtos mais recentes. Quando os estoques são avaliados pelo valor das compras mais recentes, principalmente em casos do aumento de preços, os produtos mais antigos vão gerar um lucro mais baixo. Então, o método PEPS, ele precisa, e aí certamente que se você tiver alguém, novamente, com um pouco mais de um conhecimento mais denso em relação a processos de qualidade, que você tenha também essa pessoa conduzindo, né, gerenciando, delineando esses processos de entrada e de saída de mercadorias. Então, a gestão de estoque ela é extremamente sensível, e sensível também é o resultado da farmácia quando essa gestão não é bem conduzida, quando ela não está atrelada aos outros pilares. E ela é sensível aos demais pilares, às vendas e ao processo de qualidade. Então, aqui você tem o recebimento e conferência, entrada no estoque, organizar nas prateleiras os lotes, o lote que entrou primeiro, e reposição das gôndolas, separar o que for a reposição e organizar o estoque. É burocrático, né? E talvez até que alguém da equipe não esteja com um conhecimento tão depurado sobre isso, é importante que você faça e que você tenha alguém na qual você possa, lá na frente, repassar essa atividade. Mas o estoque precisa ter gente qualificada para poder conduzir e diluir cada vez mais o risco, primeiro, de apuração dos resultados, segundo, pela deficiência do gerenciamento de produtos. Ok? E o último pilar, claro que não menos importante, é a gestão da equipe, gente. A farmácia, ela é um núcleo orgânico, ela é feita pelas pessoas. São as pessoas que dão o tom da qualidade, né, do seu negócio, da sua farmácia. São as pessoas que fazem com que ela consiga transformar todo o seu pensamento de negócio, toda a sua estratégia, tudo que você imagina ou vislumbra como qualidade, e entregar isso para o consumidor, ou seja, através de valor. Então, o valor que você entrega, ele é literalmente algo que transcende do seu funcionário, tá? Seja o farmacêutico, o balconista, seja lá quem estiver à frente do cliente, mas que transfere do seu funcionário
para o seu cliente. Quando esse valor é percebido, você começa a entrar numa relação mais íntima com o seu consumidor. Então, é fundamental que a equipe esteja, primeiro, informada sobre tudo o que acontece no mercado. Essa não é uma informação privilegiada do empresário. Pelo contrário, é um privilégio da sua equipe quando esse empresário repassa informações do mercado para a sua equipe. Vou dar um exemplo. Como é que uma informação de mercado pode motivar uma equipe? Eu falei que a importância de vocês pesquisarem informações, buscar em fontes fidedignas. Se você tem uma informação que diz, olha, gente, nos próximos 3 meses existe uma promessa de crescimento de vendas na ordem de 10%, significa que nós vamos vender mais, significa que nós vamos avançar nos nossos objetivos e que nós estamos juntos. Quer dizer, você, através dessa informação, você cria uma expectativa positiva em relação àquilo que o seu cliente interno, que é o funcionário, espera escutar. Então, seja você sempre um portador de boas notícias. Traga sempre informação, deixa sempre uma informação disponível, seja no mural da farmácia, seja lá na porta do toalete, seja na parede lá do refeitório, ou seja, aonde ele tiver acesso, deixe informações disponíveis sobre o mercado e pergunte a ele se ele teve acesso, se ele entendeu a informação, se ele entendeu principalmente o que aquela informação representa para a farmácia. A farmácia não é um núcleo isolado do mercado, ela é um núcleo que está dentro do ambiente mercadológico. E você, como gestor, sendo você o proprietário, ou até mesmo o gestor, a sua obrigação é municiar, alimentar a sua equipe com informações. Uma equipe bem informada, ela tem condições de oferecer um serviço de melhor qualidade. E a concorrência? Como é que você analisa a concorrência? Quais são os players que estão à sua volta? O que eles oferecem de diferencial? Isso não pode preocupar você. Se você não pode responder com o mesmo impacto, você pode pensar em outras alternativas que também possam te diferenciar, mesmo que seja sutilmente. Mas uma pequena diferenciação pode gerar um grande resultado. O que a concorrência faz? Os grandes grupos, o que eles fazem? Confesso a vocês, tá? Eu entro pelo menos umas 2 vezes em farmácias durante o dia, 2 vezes. E vejo que aqui perto de casa tem umas 3 farmácias pequenas e elas... eu vejo que elas se preocupam muito no atendimento personalizado, E assim, é importante que você se preocupe com isso. Os grandes grupos, eles não têm condições de fazer isso. Então, o que eles fazem? Eles procuram oferecer serviço e se preocupam com a qualidade do estabelecimento como um todo. Você precisa se diferenciar pelo atendimento. Se você é menor, se você não tem toda essa infraestrutura por trás, se diferencie pelo atendimento, Procure conhecer o seu cliente pelo nome, procure conhecer a história de compras desse cliente, procure mostrar a ele que ele foi importante na sua visita. E é uma forma de você blindar a sua participação de mercado. Às vezes, os 2%, os 3% que você tem de mercado, eles são suficientes para você manter o negócio salutar, o negócio sustentável, E às vezes não é nem interesse você pular de 5% para 10%, mas dar a garantia de que você consiga manter a sustentabilidade com aquilo que você já alcançou. E a capacitação alimente a equipe com pílulas do conhecimento, ok? Isso basicamente reflete a nossa posição em relação a como gerenciar a sua equipe, Ok? Sim, a sua imagem saiu, gente. É porque eu apertei sem querer aqui o botão, peraí.
E aí, pessoal? Tá ok, tá ok. Vocês estão aí? Uhum. Eu mudei de local aqui, tá? Sim, sim, tranquilo. Bom, deixa eu avançar aqui. Eu gosto muito de falar utilizando parábolas para poder exemplificar, tá, pessoal? Tem uma parábola. Eu conheci uma vez um ourives e ele me apresentou uma pedra de diamante, né? E a pedra de diamante é uma pedra extraída brutalmente do seu espaço, do seu ambiente, né? Da rocha, enfim. E ele me mostrou depois um brilhante. Esse anel de brilhante que vocês estão vendo aqui. Esse brilhante, ele foi extraído, né? Ele foi lapidado, retirado desta pedra bruta do diamante. E interessante é que esse processo ele me remete à ideia de como o processo de gestão acontece quando você observa o seu negócio de uma forma mais ampla e sustentável, ou seja, não imediatamente, mas entender que é um processo contínuo, né? Ele me contou a seguinte história. Para que esse diamante, para que esse brilhante, o brilhante, gente, esse anel, esse solitário, ele é um corte, tá? Ele é um corte extraído da pedra, e para o brilhante solitário existem vários cortes, né? Esse é um corte chamado brilhante. Para que esse brilhante estivesse aí, ocorreram 1 milhão de tentativas. Por quê? Às vezes, no processo de lapidação da pedra bruta, a pedra estoura. E aí ela perde valor, né? Ela não tem mais o valor que ela teria por conta de ter ficado danificada, né? Suas circuncisões, elas foram danificadas. Em outros momentos, no processo de se cravar a pedra no metal, a pedra mancha, porque a composição química do metal, às vezes, ela também, quando penetra nas circuncisões do brilhante, ela mancha e perde, o brilhante perde a sua luminosidade, porque as luzes passam por dentro desses frisos, né? Desses cortes que ele possui, que são mínimos, mas é por onde a luz penetra e que dá a ele uma luminosidade diferente. E por que diferente? Porque cada brilhante ele é único. É como se ele tivesse uma digital. Então, ele é único. Você nunca vai encontrar um brilhante igual ao outro, né? Ele é exclusivo, ele é único. Quando você presenteia uma mulher com um brilhante, é como se você dissesse a ela que ela é uma em 1 milhão de mulheres. Então, é um presente que lisonjeia, né? É um presente exclusivo. Mas, tirando a parte do presente, o que eu quero dizer? Que o processo de gestão, e eu encontrei aí um canal para poder exemplificar todo esse processo, né? O processo de gestão é um processo contínuo de aperfeiçoamento, né? E a tecnologia, a resiliência e a arte são elementos fundamentais para esse processo. Então, quando a gente... E o negócio farmácia... olha para o seu negócio de farmácia como uma pedra de diamante que você está lapidando, né? Você está lapidando dia a dia, você está aprimorando, você está polindo, você está criando condições de fazer dela única e exclusiva, né? Da marca City Pharma ser única e exclusiva. E você tem um papel importante, você é o ourives da sua farmácia. Você está literalmente a cada dia, né? Tentando fazer com que esse diamante se transforme num brilhante único e exclusivo, onde as pessoas queiram comprar, queiram estar presentes, né? Se sintam diferentes ali. Mas é importante que a tecnologia, né? Sem tecnologia você não faz, você não produz, você não avança. Resiliência, porque é um mercado difícil, é um mercado competitivo, e arte, né? Para poder criar, para poder se diferenciar e para poder dar condições da sua farmácia, de alguma forma, com os recursos que você tem,
buscar um diferencial, mesmo que seja pequeno, mas que marque, né, na vida do seu consumidor, do seu cliente. Então, marque a vida do seu cliente, né? Dê a ele um brilhante, né? Faça com que ele tenha na sua farmácia a experiência de ser presenteado por um brilhante. 3, 4 minutos, 5 minutos, 7 minutos, que é o tempo médio de permanência do cliente na farmácia, que ele tem ali a melhor experiência, a experiência inesquecível, mas que, naquele momento, a cultura de qualidade esteja inserida em todos os integrantes da sua equipe. Então, basicamente, era isso que eu queria apresentar para vocês em relação à gestão integrada de farmácias. Eu costumo, normalmente, fechar as minhas palestras com alguma história que possa elucidar um pouco mais de leveza, né? O que representa a mensagem principal, e eu espero que ela, na percepção de vocês, tenha ficado a contento, ou seja, de acordo com aquilo que nós apresentamos aqui nessa tarde de hoje. Ok? Com certeza. Jefferson, se você puder depois... não, eu queria botar para todo mundo aparecer, de repente, ali na tela, se você conseguisse fechar, para a gente pedir para o pessoal aqui. É que a gente tem uma visão geral até do pessoal que está aqui. Tem gente aparecendo. Olha, eu mudei de lugar, eu vim rapidamente aqui para o meu quarto, desculpa, porque a minha cachorrinha começou a latir lá. Então, são os intempéries do nome. A gente entende. E hoje é aquilo, né? É o que eu falei, a gente está aprendendo a trabalhar de forma digital. E tem isso aí. Né? É isso aí. Não, mas então, um prazer estar com vocês aqui. Eu queria conhecer vocês, queria que vocês abrissem a janelinha aí, né? A janelinha para ele conhecer. E, de qualquer forma, enquanto o pessoal está abrindo aí, Jefferson, eu queria, em público aqui, te agradecer pela dividir, né, essa experiência com todos. Como eu sempre digo, a gente morre aprendendo, né? Então, mesmo os empresários que estão aqui presentes, alguns aqui com mais de 30 anos já de mercado farmacêutico, mas eu sempre digo que a gente aprende a cada dia, né? Nem que seja um pouquinho, é uma informação, é algo que vem novo. Então, é muito importante a gente estar se reciclando, estar ouvindo, né? Estar dividindo conhecimento. Então, muito obrigada por propiciar isso para a gente. Eu que agradeço. O microfone é aberto aí para a galera, se alguém quiser falar alguma coisa. Sim, fica aberto, eu estou disponível. Quem quiser fazer alguma pergunta, quem quiser contestar o que eu falei, é importante, gente. Olha, eu não sou o dono da verdade, a gente está trocando aqui, e nesse momento, trocar experiência, eu aprendo muito. Olha, cada palestra que eu faço é um aprendizado que eu tenho. Então, eu queria que vocês também, se vocês quiserem se posicionar em relação ao que eu apresentei, eu ficaria bastante grato. É isso aí que você pode falar, Luiz Felipe. Eu sei que você está pensando. Eu consigo ler mentes, hein? Quem gosta muito de falar é o Alberto, o Vinícius. Tem a galerinha que costuma falar bastante. A Renata, a Valesca, a Cíntia, às vezes fala. Cadê a galera aí que se manifesta sempre? Boa tarde aí, boa tarde, mais uma vez. Tá me ouvindo bem, Giza? Tá me ouvindo bem? Sim. Então, eu queria agradecer aí pelo compartilhamento aí de conhecimento. É sempre muito bom ouvir. Eu estava aqui, o senhor falando aqui, eu estava trocando com a minha equipe aqui pelo Zap, né? Aí, engraçado que, falando de gestão de estoque mais precisamente, né? A gente está para colocar linhas novas no segmento, toda hora aparece alguém falando de linha nova, né? E eu falei exatamente isso para o Everton, que está aí assistindo. Eu falei para ele, rapaz, se você se comprometer, colocar a linha nova, e ela se pagar dentro, né, se vender para pagar o boleto dentro do período do prazo que o fornecedor der, você pode colocar. Aí, quando foi falado isso, ele mandou uma mensagem para mim, exatamente o que você falou. Falei, que bom saber que o meu conhecimento está minimamente alinhado com esse saber todo, né, Giza? Fiquei feliz. Ganhei a minha tarde, parabéns aí pelo tempo e dedicação da Giza, né, do nosso amigo que
transferiu muito claramente o conhecimento e que a gente possa fazer um bom uso dele. Posso fazer uma observação, Alberto, que você comentou aí, importante? Pode. Outro dia eu entrei numa rede lá em Campinas. Tem alguém de Campinas aí? Não, né? Acho que não. Não. Entrei numa rede lá em Campinas, e aí eu, conversando com... Uma rede não, ele tinha 10 farmácias, uma rede pequena. E eu comecei a conversar com todos os funcionários do administrativo, né? E perguntei para eles qual era a função deles no administrativo, no back-office. E quando chegou no comprador, eu perguntei qual é a sua função, né? Qual é a sua atividade, que processos você conduz. Eu falei, eu sou o comprador, eu sou responsável por todo o processo de negociação e compras. E aí, claro que eu fiz essa entrevista individualmente, né? Até para não expor os funcionários, foi um bate-papo individual. Eu falei, não, você não é um comprador, você é o principal vendedor dessa rede. Sabe por quê? Porque quando você compra, quando você atende um fornecedor, você é o primeiro a ter a obrigação de fazer com que esse produto venda. Então, você tem que tirar do seu fornecedor o melhor preço e todas as informações possíveis para municiar a equipe de vendas e dizer como se vende esse produto. Se você não vender esse produto para a sua equipe de vendas, ela não vai conseguir vender para o seu consumidor final. Então, você é o principal vendedor dessa rede. E ele pensou bem e falou, é verdade. Então, a partir de hoje, quando você for fazer uma nova negociação, como o Roberto colocou, você vai entregar para a sua equipe as especificações técnicas desse produto, características, vantagens e benefícios. Vai mostrar para a sua equipe como se vende esse produto e como esse produto pode gerar vendas adicionais, ou seja, que produtos serão vendidos na possível compra desse produto. Porque aí eu estou falando, de novo, de unidades vendidas por atendimento e de ticket médio. Se você fizer isso, você atuou como um vendedor. Porque comprar, qualquer um pode comprar, o sistema te dá o nível de estoque que você tem que repor. Te dá o último preço negociado e te dá o preço o preço máximo e o preço mínimo que você pode comprar. Então, comprar literalmente vender por antecipação. Quando você fizer isso, você está se tornando o primeiro vendedor dessa empresa. E essa é uma empresa de vendas. Todo mundo precisa vender. Então, o comprador, ele é o primeiro vendedor da empresa, como o Alberto falou. Como é que eu vou vender esse produto? Ele vai me dar, qual vai ser o giro desse produto? Quanto tempo eu vou levar? Que produtos adicionais esse produto vai me potencializar como benefício da venda? Isso tudo é importante, porque senão a única coisa que você está fazendo é ajudar o seu fornecedor a bater a meta dele. Correto. E naquela questão do seguinte, a gente que tem um mix de produto muito grande, ainda tem que se preocupar, fazendo um adendo, com você não colocar um produto concorrente de uma coisa que você já tem pago dentro da tua empresa. Claro, lógico. É novidade para o cliente, tudo, novidade até para a gente, que de repente você nunca viu aquele SKU. Mas ele tem aqui na loja 5, 6 igual a ele, que fazem a mesma coisa, que atendem a mesma finalidade e que já estão consumindo o nosso efetivo de estoque, né? Verdade. Mas verdade. É isso aí, show de bola. Muito obrigado. Essa é uma conversa que o fornecedor não gosta muito de trocar comigo, né? Não. Mas quando eu estou lá no fornecedor, eu digo exatamente isso. Tem que oferecer, tem que aumentar a venda. Mas eu faço o papel dos dois lados, né? Então, e tem que manter o cara... seja criterioso com o seu estoque. A ruptura não é o último problema do mundo, pelo contrário. Se ela estiver respeitando a sua capacidade financeira, não tem problema nenhum. No mix de produto, igual... Por isso que eu achei que você falou de ontem, qual foi o Pix? Foi Pix não, foi entrega. Oi. Não rolou? Estou tentando descobrir aqui quem é para mutar, mas... Você falou muito bem. O curva dele, ele vai ter... Ih, caiu.
Não, está meio travando. Fisa. Só. Oi, está só travando, mas ok. Estou ouvindo. Só para concluir meu raciocínio, eu falo muito aqui na minha empresa, né, que a gente tem aqui uma equipe legal, eu falo o seguinte, a gente tem que ter muito do que vende muito, pouco do que vende pouco e nada do que não vende. Isso aí. Tem umas frases prontas que a gente cria no dia a dia, que o cara chega com aquela coisa de mirabolante, você tem que dar um não, e eu falo para ele, poxa, eu estou comprando aqui por molécula ou por SKU, me dá um tempinho, a gente se fala, porque todo mundo quer vender, a máxima é essa, né? Nós estamos aqui, Lógico. né? Vamos, É isso aí. Obrigadão. Show de bola. Forte abraço, sucesso aí. Pessoal, no mês que vem, Jefferson vai trazer mais outros tópicos para a gente. Mês que vem a gente vai ter uma nova oportunidade aí. Eu espero que vocês todos que estão participando desse possam participar da próxima palestra também, do mês de abril. E quem não teve a oportunidade de estar aqui, a gente vai fazer um buchiche aí para a galera poder participar. Tinham mais inscritos, mas de última hora a gente sabe que às vezes a pessoa não consegue lá no dia a dia entrar, né? Mas foi muito bom e vai estar gravado, como eu falei. Eu vou depois passar lá no Sítio Informa para vocês, tá? Quando tiver já a gravação disponível lá no canal do YouTube, tá bom? Eu queria agradecer ao tempo de vocês que estão aqui, lojistas, alguns estão na loja ainda, trabalhando, alguns ainda vão ficar aí até mais tarde, então bom trabalho para quem ainda está aí, né? Ou bom descanso para aqueles que já vão poder descansar. Jefferson, mais uma vez, muito, muito obrigada aí pela sua participação, pela Obrigado, eu agradeço. troca de conteúdo, de informações, e a gente está junto aí, tá, pessoal? Forte abraço a todos vocês. Abraço, gente. Obrigado.